6h42, de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, encerram amanhã. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Tamires Clé. Olá, Tamires, muito bom dia para você. Conta pra gente como os atrasadinhos podem fazer para garantir essa inscrição e realizar o exame ainda esse ano. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui. Olha, tem que ir na internet. O site do Enem é o enem.inep.gov.br. Você vai lá na aba Participantes e você faz a sua inscrição até amanhã. Não pode deixar para a última hora, porque imagina se você deixa algum tipo de informação faltar, coloca algum tipo de informação errado. Enfim, você tem só até amanhã para corrigir todas as informações. Mesmo quem já fez a inscrição antes, é sempre bom dar aquela checada para ver se todas as informações estão corretas e dá para você fazer isso até o dia 17. Lembrando também que tem que pagar a taxa até o dia 23. Então você tem até o dia 23 de maio para pagar aqueles R$ 85 e mesmo quem conseguiu a isenção, né, não precisa pagar essa taxa, é importante também que faça a inscrição, porque mesmo se você tem a isenção, não garante que você realmente vai ter aquela vaga, que você tenha realmente a inscrição feita e que você vai poder fazer a prova. Então tem que fazer a inscrição também até o dia 23 de maio. Para você pagar essa taxa, você tem que ir emitir o boleto lá no site e aí você tem que ir numa agência do Banco do Brasil e realizar o pagamento. A prova vai ser realizada em novembro, nos 2 primeiros domingos do mês. Então no dia 3 e no dia 10 de novembro. Daqui até lá tem bastante tempo para estudar, mas para que você realmente se prepare, né, e tudo mais, tem que fazer a inscrição, não pode realmente deixar para a última hora. Lembrando que quem ainda não concluiu o ensino médio, não vai concluir o ensino médio este ano, também pode fazer o Enem, mesmo quem está no primeiro, segundo ano e quer treinar, pode fazer também, mas seja ciente que você não vai conseguir conseguir realmente uma vaga se você conseguir a pontuação necessária e também não vai conseguir nenhum tipo de bolsa, porque você sabe, né, que tem vários programas do governo federal que oferecem bolsas para estudantes a partir da nota do Enem e tem uma nota mínima, é de 450 pontos no mínimo, então você tem que estudar, não pode também zerar a redação. Então daqui para lá tem bastante tempo para se preparar, mas não deixa para a última hora, corrige todas as informações para evitar qualquer tipo de problema e aí se você perder essa inscrição, não fizer a inscrição esse ano, só mesmo ano que vem, né, Adriane? Com certeza aí você vai perder um ano de sua vida pelo menos, né, porque quem já está preparado, ou até que não está tão preparado assim, precisa garantir essa inscrição e se preparar nos próximos meses até a realização da prova. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Até daqui a pouco. E há muito tempo a rodoviária de Manaus está em uma situação de abandono. Sujeira, criminalidade e as péssimas condições na estrutura do prédio são os principais problemas. Quem precisa do local sabe que a rodoviária não está de acordo com a grandeza e importância de Manaus. No saguão de espera, sujeira para todo lado. As lixeiras espalhadas pelo corredor são estratégicas. Cada uma está na posição de uma goteira. E mesmo assim, quando chove, alaga. Nesse vídeo, trabalhadores do terminal rodoviário tentam escoar a água da chuva que invadiu o salão. Seu Francisco trabalha aqui e afirma que há mais de um ano o chão da rodoviária não é lavado. Já pensou? Você varrer uma casa durante o ano todo e nunca ser lavada. Imagina a situação que fica essa casa. A mesma coisa está essa situação da rodoviária. E a gente quer uma pessoa responsável que chegue na rodoviária para administrar a rodoviária e tomar conta da rodoviária. Não já abandonado do jeito que está. Na área de embarque, água empoçada. A fila de passageiros não escapa de pôr o pé na lama. A metade do ônibus fica coberto. Aonde ficam as malas é descoberto, a gente fica debaixo da chuva e na lama. Tira as malas, põe na lama, aí fica você, pula para cá, pula para lá. Quando vai embarcar é a mesma coisa. Anos a fio, é isso. O banheiro também apresenta péssimas condições. Falta de higiene e o odor incomoda quem precisa usar.
as pessoas precisam ir no banheiro, tem que pagar e é tudo sujo, tudo imundo. Você pode ver o estado da rodoviária horrorosa para uma capital como Manaus, que lá fora, quando você viaja para o exterior, todo mundo fala que quer conhecer a Amazônia, tu chega aqui numa situação dessa, nessa imundície que está. É muito triste isso para a capital como Manaus. Pega muito mal. Pega muito mal, muito mesmo. Essa vendedora permissionária trabalha aqui há mais de 2 décadas e diz que nos últimos anos a criminalidade aumentou em torno do local. Hoje, a falta de segurança é um dos maiores problemas enfrentados pelos lojistas. Nós todinhos que trabalham aqui corremos risco. Passageiro, nós, os empresários, nós não temos segurança na hora que chega nem na hora que sai. Quase todo dia tem confusão. Já tem um tempo que está assim, então? Já. Cerca de 30.600 passageiros passam pela rodoviária durante o mês, com destino a 15 municípios do Amazonas. Um movimento considerado grande, é a segunda maior porta de entrada para a capital do estado. Perde apenas para o Porto de Manaus. Durante anos, a administração da rodoviária de Manaus foi de responsabilidade da prefeitura do município. No ano passado, essas mesmas condições foram denunciadas, mas nenhuma providência foi tomada. Em janeiro desse ano, o governo do estado assumiu essa gestão e atualmente está sendo realizado um levantamento pela SEAD. Ele deve indicar se é mais viável para o governo do estado assumir diretamente a administração do terminal rodoviário ou fazer uma concessão para iniciativa privada através de processo licitatório. Na última terça-feira, o vereador Sassá, do Partido dos Trabalhadores, anunciou que vai solicitar a interdição do terminal rodoviário por meio de uma representação no Ministério Público Estadual. Em nota, a assessoria informou que esse pedido deve ser feito até a próxima sexta-feira, no caso, amanhã. E agora são 6h49. Chegou o momento da nossa interação com a Rádio FM O Dia. A gente vai conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Vamos conversar com ele sobre um assunto do interior do estado. Olá, Emanuel, muito bom dia. Adriane Diniz, bom dia a todo mundo ligado na TV A Crítica. E um assunto complicado, né, Adriane? Um assunto polêmico que é a cassação de vereadores lá no município de Coari. Agora, depois de uma sessão que aconteceu ontem à noite, só tem vereador de situação. Os poucos opositores foram cassados. Por que essa cassação, né? O que está acontecendo lá em Coari, onde quase tudo acontece, né, Manuel? Olha, Adriane, esse processo começou, na verdade, no ano passado. Eu tenho aqui o nome dos vereadores, inclusive, que foram cassados, né? O vereador Samuel Pereira de Castro, do PSL, a Ademoque Rebouças Silva Filho, do PSDC, o Adervan de Souza Cordovil, do PTB, o Everton Rodrigues Alves Medeiros, do DEM. Esses são os vereadores que foram cassados. A denúncia contra eles foi feita pelo senhor Joab de Lima Rocha, e o senhor Joab de Lima Rocha teria sido procurado por esses vereadores por meio de ligações telefônicas, sendo chamado para oferecer denúncias contra a administração pública e, em troca, receberia cargos e benefícios numa próxima administração. Então, esta é a denúncia contra os vereadores e, a partir daí, começou o processo, foi criada uma comissão para apurar, uma comissão processante. Esse processo foi suspenso porque a Justiça determinou que o áudio fosse periciado, que as gravações das conversas telefônicas foram periciadas e esse processo só foi retomado agora no mês de maio de 2019 e já teve decisão, a comissão decidiu então que a cassação do mandato desses vereadores deveria e poderia ser feita. E ocorreu na noite de ontem. Portanto, agora, na cidade de Coari, não há mais vereadores de oposição, Adriane. A gente ainda não tem os nomes dos vereadores, dos suplentes, que devem assumir a vaga desses vereadores cassados, ou também informações sobre se há como recorrer, ou se vai haver algum processo para revogar a decisão tomada pelos vereadores. O fato é que o prefeito Adail Filho, o primo dele, que é vice-prefeito e presidente da Câmara, agora estão no comando, estão no poder totalmente, sem oposição, sem nenhum problema, sem nenhuma barreira, sem ninguém para fiscalizar na cidade de Coari, Adriane. Tem uma frase muito popular que diz que uma democracia sem oposição não é democracia, né?
quando não tem ninguém para investigar, para questionar ou algo do tipo. Lá em Coari acontece de tudo. A gente tem visto ao longo dos anos. Já estive no município numa eleição suplementar extremamente tensa, com ameaças de ambos os lados ali. Adail Pinheiro foi prefeito da cidade durante muito tempo, agora o filho dele é o atual prefeito da cidade. A filha era a vice, se tornou deputada estadual, mais votada inclusive do Amazonas. E o primo de Adailzinho que é o presidente da Câmara Municipal da cidade. Então, a família, ao que parece, continua ali com o poder muito estabelecido e seguro lá. Sem uma oposição, isso deixa ainda mais forte e robusta a posição política da família em toda a região dos Solimões. E essa cassação que aconteceu ontem à noite, ela gera uma repercussão grande, porque existem os dois lados da história. De um lado, os vereadores que participaram da cassação por unanimidade e o próprio presidente da Câmara e vice-prefeito da cidade dizem que há essa perseguição política, de que eles estariam tentando prejudicar a prefeitura, né? Tentando oferecer cargos para conseguir provas que pudessem complicar de alguma forma o prefeito. Do outro lado, os 4 vereadores cassados dizem que também são perseguidos politicamente e que isso acontece desde que eles decidiram sair do blocão. Era um bloco só ali de vereadores lá no município de Coari e depois eles se dividiram, esses 4 se tornaram uma oposição e começaram a fazer algumas denúncias, inclusive ao Ministério Público, contra a prefeitura do município. Tanto que agora a defesa desses parlamentares cassados ontem à noite está tentando um mandado de segurança para tentar colocar ordem na cidade, para tentar impedir que esse processo fosse adiante. Mas esse mandato não saiu a tempo, então eles foram cassados e devem ser substituídos por lá. Agora, sim, Manuel. Sim, não, pode concluir. E essa cassação, assim, ela acontece normalmente no parlamento, abre-se um processo de quebra de decoro parlamentar pela Comissão de Ética da Câmara, no caso. E aí são os próprios vereadores que analisam os fatos e votam entre si. A maioria decidiu por isso, eles são cassados ali de imediato. Então, ainda há a possibilidade de recorrer de outras formas, procurar a justiça de outras formas para tentar reverter esse cenário. Mas, de imediato, o parlamento é soberano. Então, houve um parecer alegando que eles teriam cometido quebra de decoro parlamentar. O parecer foi votado ontem à noite e, por unanimidade, os parlamentares decidiram, os parlamentares de situação, agora únicos lá em Coari, decidiram que os de oposição seriam cassados. A defesa deve procurar, então, Adriane, recorrer com base na perícia que foi feita, que, segundo a defesa dos vereadores, não foi feita numa fonte confiável. Talvez esse seja um dos argumentos que esses vereadores cassados lá de Coari agora devam usar para tentar retomar os cargos, porque politicamente já se encerrou. O que eu queria comentar, Adriane, é que já que o município está sem a oposição ou a fiscalização no âmbito político, é importante que os órgãos de fiscalização, seja o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, que os órgãos de fiscalização fiquem atentos, porque o município, por exemplo, com o Coari, que tem o orçamento que tem, e com base também no histórico que a gente já acompanhou aqui, inclusive já noticiou de situações da administração pública em Coari, é importante sim que os órgãos de fiscalização estejam atentos, porque se não há fiscalização política, pode existir sim a fiscalização institucional por meio do Ministério Público e por meio do Tribunal de Contas, Adriane. A gente vai continuar acompanhando esse caso, até porque os casos são muito escandalosos que saem de Coari, tanto que a Adail continua preso, né, ainda respondendo pelos processos. E lá existe uma espécie de unanimidade, ou você é 8 ou você é 80, não tem, aliás, unanimidade não, de extremismos. Ou você é totalmente de um lado, ou você está do outro. E quando um lado está no poder, o outro se acanha ali, às vezes mal se manifesta por ameaças mesmo, por toda aquela instabilidade que existe no município. Distante da cidade, da capital, no caso, é uma cidade muito rica, com royalties de petróleo, com uma arrecadação bastante grande. Então, é preciso, sim, como você bem frisou, essa fiscalização institucional, tá de olho lá no município, para que as coisas fiquem claras, né? A gente precisa de transparência em tudo, principalmente quando se trata de dinheiro público. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Um excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Por nada, Adriane, bom dia e amanhã a gente se encontra por aqui, viu? Até lá, tchau, tchau.
Quem nunca sentiu aquela dor ou incômodo e buscou na internet as possíveis causas e remédios, hein? A automedicação oferece vários riscos para a saúde, principalmente agora com o Dr. Google. Quando o assunto é consulta médica, é fácil encontrar quem já tenha pesquisado em alguma plataforma de busca. Qualquer coisa que eu esteja sentindo, eu já vou no Google e pesquiso. Não só eu, como minha filha, a gente tem esse hábito agora. Eu tenho criança pequena, né? Às vezes aparece uma febre, por exemplo, agora meu filho ele teve uma alergia, né? Aí eu fui pesquisar o tipo de alergia, qual tipo de medicamento que ele tem que tomar. Dor de cabeça, resfriado e incômodos intestinais são os principais problemas que levam a população à farmácia para a automedicação. Esse farmacêutico afirma que é comum receber clientes que chegam com as pesquisas vindas da internet. Tem até quem rejeita o diagnóstico médico. Muitas vezes eles até têm o contato com o médico inicialmente, só que a terapia não dá certo. Ao invés de retornar com o médico, eles acabam procurando a internet e aí vem para a drogaria tentar resolver algum problema de saúde. Uma pesquisa informou que quando o assunto é saúde, os brasileiros usam o Google como fonte de primeira informação. O número já chega a 26%, o maior em comparação a todos os outros países. No último ano, pesquisas relacionadas ao tema na plataforma digital cresceram 17,3%. Mas, afinal, existe algum risco que isso pode trazer à população? Isso é um risco grave, porque quando você vai tratar o sintoma e vai para a automedicação, você vai correr sérios riscos, né? Que são vários, desde os mais simples, como as alergias ou as intoxicações. Alguns podem evoluir para lesão renal, lesão hepática. Alguns medicamentos podem causar convulsão. Outros dados sobre automedicação. No Brasil, 79% das pessoas com mais de 16 anos admitem usar remédios sem prescrição médica. Na faixa etária de 25 a 34 anos, o percentual é de 90%. O remédio ele tem que ser oferecido ou prescrito pelo médico, né? A partir do momento que ele vê seu paciente, analisa, chega um diagnóstico, então, em conjunto com o paciente, ele prescreve. Procurar um farmacêutico, que também é uma pessoa que está qualificada para falar, até se ele for comprar, ele perguntar para que serve. É uma coisa séria, remédio, não é só assim, eu vou na plataforma e ponho meu sintoma e tomo. E os últimos dias foram marcados por chuvas intensas e de longa duração aqui em Manaus. Só ontem a Defesa Civil atendeu 11 chamadas. O bairro União da Vitória, na Zona Norte, foi um dos mais afetados pela forte chuva que começou na noite de terça e entrou pela madrugada desta quarta. Muitas casas foram invadidas pela água e os moradores tiveram que contabilizar os prejuízos. Cama, geladeira, frigobar, guarda-roupa, sofá, tudo foi para o fundo. A água também invadiu residências no Santa Etelvina. Ruas ficaram submersas. Quem vive na região diz que a cada forte chuva, o cenário de alagamento se repete. Durante 18 anos, é essa a situação da gente. A gente não sabe mais o que faz, porque a água na minha casa já entrou pela janela, já perdi tudo. A chuva também causou estragos no bairro da Cachoeirinha, Zona Sul. Na Vila São Benedito, uma cratera se abriu e comprometeu a estrutura de várias casas. Naturalmente, o mês de maio é marcado por dias que se alternam entre sol forte e chuvas abundantes. Isso porque estamos num período de transição entre o inverno e o verão amazônico. Mas, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, toda essa abundância de chuvas que tem sido registrada nos últimos dias se dá por conta de uma frente fria estacionada sobre a região sudeste e também por conta da zona de convergência intertropical que passa pela Amazônia. Os sistemas são mais intensos, eles produzem grandes áreas de nebulosidade de chuvas abundantes. Então foi isso que aconteceu. Tem energia suficiente para o levantamento da umidade e aí você tem a ocorrência de nuvens de tempestade com descargas elétricas e alguma rajada de vento associada também. E vem mais chuva por aí.
Segundo o chefe de meteorologia do CIPAM, até sexta-feira são esperadas fortes precipitações. Ainda vamos ter bastante chuva nesses próximos 2 dias e essas chuvas mais concentradas aí, né, durante a madrugada e manhã e início da tarde. E agora o assunto é a saúde dos dentes. E para falar sobre isso, a gente vai receber aqui no estúdio do Manhã no Ar o dentista Jorge Gonçalves. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um excelente dia. Bom dia, Adriane, bom dia ao público que está em casa. Vamos falar hoje sobre implante. Para muita gente de casa, ainda é um bicho de 7 cabeças, um grande mistério. O implante é seguro? O implante é um procedimento muito seguro, porque é feito em ambulatório, ou seja, no próprio consultório. Então, é feito com anestesia local. Antes desse implante ser realizado, o paciente passa por um pré-cirúrgico. Ele vai fazer exame sanguíneo, vai fazer uma série de exames para comprovar se ele é candidato, se está seguro fazer aquele procedimento. Inclusive, Adriane, o procedimento é tão seguro que até grávidas podem fazer o procedimento. Agora, no caso do implante, esses exames todos é para certificar que há algum tipo de risco ou não? Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes? Sim, existem alguns pacientes que são considerados pacientes de risco, né? Por exemplo, a idade, um paciente de 97 anos, você tem que fazer um preparo cirúrgico. Solicitar um encaminhamento para o cardiologista para solicitar um risco cirúrgico. Pacientes cardiopatas também tem que passar pelo pré-cirúrgico com o cardiologista. Paciente diabetes também tem que fazer o exame de sangue ali para o nível de glicemia para ver se ele está candidato, se ele está apto para fazer. Então, dentro de um quadro de segurança, ele pode fazer o implante sem problema nenhum. Agora, o que é que tem que ser levado em consideração, assim, como que o paciente tem que se preocupar na hora de eleger um profissional para fazer esse procedimento? Bom, ainda é um problema esse caso da eleição, de eleger colegas, né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui, que dizem que santo de casa não faz milagre, né? Eu, por exemplo, adoro fazer milagre em casa. Então, as pessoas não precisam mais procurar um trabalho de excelência em São Paulo, na Europa, nos Estados Unidos. Aqui em Manaus, existem várias clínicas odontológicas fazendo trabalhos de excelência de nível global. Está globalizado hoje. Então, aconselho as pessoas, a primeira pesquisa a fazer na internet, no Instagram, no Facebook, paquerar aquele profissional, marcar a sua visita lá, ver os casos clínicos daquele profissional, ver a estrutura do profissional, ver a expertise desse profissional, ver a experiência dele. Vai lá, bate um papo com esse profissional, procura até 1 ou 2 profissionais, para depois ter aquela decisão de eleger um profissional correto para acertar. Pesquisar tudo, o preço, a estrutura, o trabalho, enfim. Esses são os critérios para você acertar. Você sonha em fazer seu tratamento, então pesquise agora, na sua casa, na TV, no Facebook, no Instagram, os profissionais que você deseja visitar. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a referência odontológica, os contatos estão aqui aparecendo no seu vídeo, e aí você vai esclarecer qualquer tipo de questionamento que ainda você tiver aí em casa. Jorge, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar. Obrigado, Adriane, e até a próxima. Até mais. E olha só, agora a gente tem uma informação de polícia, porque o Fred Rocha está acompanhando uma operação nesse exato momento, é a Operação Anubis, que começou nas primeiras horas do dia, e é para lá que a gente vai conversar com ele ao vivo, lá na Delegacia de Homicídios. Novidades por aí, Fred? Olha, Adriane, aqui os presos estão chegando aos poucos desde as primeiras horas da manhã. Nós estamos aqui acompanhando esta operação que está sendo deflagrada aqui na capital amazonense para combater os crimes de tráfico de drogas e também de homicídios. Já chegaram por aqui pelo menos 7 presos. Tem um adolescente que foi apreendido, levado agora há pouco para a delegacia especializada em apuração de crimes infracionais. E o que a gente observa é que, inclusive, com um dos presos, a polícia trouxe uma prensa hidráulica, provavelmente ali durante o mandado de busca e apreensão que foi cumprido, os policiais conseguiram encontrar esse material que é utilizado pelos traficantes em um dos locais. A gente sabe que nas primeiras horas da manhã a polícia esteve no bairro da União, na zona centro-sul da capital. A gente ainda não tem informação confirmada se todos os presos que foram trazidos para cá agora são de lá do bairro da União ou se tem de outras partes aqui da capital amazonense. Também o canil da polícia está ajudando nesta operação.
são, né, os cães que têm realmente o faro para conseguir encontrar entorpecente escondido, e por isso eles são utilizados constantemente durante as operações deflagradas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A gente pode observar, inclusive, a movimentação aqui de policiais e principalmente viaturas nesse momento aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Nós estamos também aqui na expectativa da chegada do secretário de Segurança Pública do Amazonas, o Coronel Luzimar Bonates, para conceder uma entrevista aqui para a gente, para falar um pouco mais, detalhar sobre esta operação deflagrada nas primeiras horas da manhã aqui na capital amazonense. A gente vai continuar acompanhando as informações direto aqui da DHS e repassar aí para o nosso telespectador durante ainda o Manhã no Ar, viu, Adriane? Tá certo, Fred. Até daqui a pouco. A gente faz uma pausa para o intervalo, daqui a pouquinho volta com outras informações ao vivo com o Fred Rocha sobre essa operação que acontece nesse exato momento aqui na capital. Vamos trazer informações de outros casos da área policial e no próximo bloco tem as vagas do Cine para você que está fora do mercado de trabalho. Não perde tempo que eu volto já já com dicas para você. Um instante só, não saia daí.